Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno vai à publicação no Diário do Senado Federal. Sessão não deliberativa. Há oradores inscritos e o primeiro orador inscrito, nosso sempre presente, representante de Goiás, do PSB, Jorge Cajuru. Achei que você não... Brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências, seu empregado público Jorge Cajuru, neste 21 de junho de 2019, sexta-feira, com maior orgulho e de cabeça erguida, pois não tenho compromisso com o erro. E para mim, não há nada melhor neste mundo, pois aprendi com o nosso Criador, Deus, você pedir desculpas e você cumprir o que você prometeu. E eu vou cumprir, presidente Isalci Lucas, como sempre, presente em todas as sessões. Pensei, aliás, hoje, que eu iria fazer um ao vivo daqui, uma live nas redes sociais, porque não haveria a presença do presidente Isalci. Mas que jeito, esse homem não falha nem... E o outro que eu achei que iria falhar, porque na quarta-feira ele perdeu a carona do amigo querido e também meu amigo, senador Oriol Visto, e ele vai ficar aqui o final de semana. Por quê? Porque no fundo, presidente Isalci, senhoras e senhores, ele adora ouvir o Cajuru falar, senador Álvaro todos os dias. Só nós aqui. E respeitamos, evidentemente, todos os colegas, pois têm familiares. E é normal no Brasil, não deveria ser, mas é emendar feriado, não é? Mas sempre assim? Então essa é a realidade. Mas o Brasil nos vê pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. O que vou fazer aqui, muitos não vão concordar. Muitos dessa casa, amigo exemplar Álvaro. Não vão entender. Mas quem não quiser entender, eu aconselho a fazer algo simples. Aqui a casa tem taquigrafia, não tem? Então, se você entrar nos anais desta Casa do Senado, presidente, e todos no Brasil, pelo portal de transparência, tem como entrar, não tem, presidente? Para ver como foi o voto de cada um, né? Está escrito lá de que forma eu votei e o que eu falei. Além disso, eu tenho em gravação, em vídeo, nas minhas redes sociais, e ao acabar este pronunciamento nas minhas redes sociais, vai entrar o vídeo. O vídeo onde eu disse claramente, não sei se o senador Álvaro se lembra, que eu estava seguindo rigorosamente o que 61% de quem me elegeu e do Brasil queriam. 61%. Todavia, 51% dos 61% estavam contrários à potência das armas no projeto presidencial, que veio como decreto, não veio como projeto, nas mãos de pessoas embriagadas, despreparadas, mal treinadas, ou revoltadas, desempregadas. Exemplo, um marido com uma esposa. Perfeito? Eu deixei isso claro. Fico feliz porque o presidente Jair Bolsonaro entendeu o meu voto. E o seu filho hoje, às 5h50 da madrugada, 5h50, eu tenho a gravação no meu zap, telefonou para mim
depois de uma mensagem que eu havia enviado, dizendo, porque ontem falaram, o presidente Bolsonaro está revoltado com você, Cajuru. E eu perguntei isso ao filho dele, é verdade? Ele falou, não, Cajuru, o presidente te adora. Você está enganado. O presidente te adora. E você sabe disso. Mesmo eu nunca tendo falado com ele pessoalmente, só por telefone. Os que não entenderem, não vão entender porque não querem. Porque palavra dita é palavra dita. Você vira escravo depois de dizê-la. Então estou sendo aqui, amigo e símbolo desta casa, senador Álvaro. Amigo e exemplo dessa casa, senador Exalci. Eu estou sendo aqui cumpridor do que eu prometi. Porque eu ficaria mal, eu dormiria mal se assim não agisse. Na última terça-feira, nesta casa, o decreto do presidente Jair Bolsonaro foi derrotado por 48 a 27 votos. Portanto, não foi o meu voto que derrotou o presidente, certo? A questão da posse de armas de fogo. Todos entenderam como eu votei, porém, fui massacrado nas redes sociais. Senador Alvo também, não? Fico triste, porque eu fiz a observação que bastava o presidente entregar aqui um projeto e não um decreto, e não ser rigoroso quanto à potência das armas, tinha até fuzil no decreto. Imagina uma pessoa despreparada com um fuzil na mão. Eu até lembrei do filme do Michael Douglas, aquele Um Dia de Fúria, em que sai na rua e mata todo mundo. Então deixei claro que eu era a favor da posse de armas e que fui rigorosamente contra a potência das armas permitidas no decreto. O direito à posse é a autorização para manter uma arma de fogo, desde que o dono da arma seja o responsável legal por ela. O decreto presidencial permite aos cidadãos manterem arma de fogo desde que cumpridos os requisitos, a efetiva necessidade a serem examinadas pela Polícia Federal. Neste momento, então, de cabeça erguida, corajosamente, e antecedendo ao que o presidente Jair Bolsonaro poderá fazer na semana que vem, ou ele mesmo, ouvindo da Câmara um projeto parecido, me parece que do deputado Peninha, e um outro, bem longe do que quer o presidente, de um ex-senador, aqui dessa casa. Portanto, agora aqui, eu atendo aos meus eleitores e seguidores que se manifestaram em 51% dos 61% a favor, 51% deles ficaram contra o decreto, 51 de 61. Mas ficariam a favor desde que fosse corrigida a potência, a letalidade das armas. Então, pátria amada, então entro neste momento com um projeto de lei, repito, que o presidente poderá fazer na semana que vem. Se ele quiser ficar com o meu, ele fica, porque o meu é parecido com o dele, com apenas uma correção, ou se ele quiser fazer outro, ele faça. Então, o meu é projeto de lei, não é decreto presidencial. Por quê? Porque, senador Álvaro, senador Exalci, todas as esferas ouvidas disseram que o decreto era inconstitucional. Portanto, se a gente votasse a favor de algo inconstitucional, a gente estaria agindo desonestamente, na minha opinião. A gente estaria contrariando o conselho desta casa, do Senado,
Jurídico, o Conselho Jurídico da Câmara Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, todos disseram que ele, como decreto, era inconstitucional. Permite uma parte, senador. Claro, um senador não pode, Álvaro, todos os dias, votar em algo que é inconstitucional. Portanto, eu fiz aqui o quê? Trouxe um projeto de lei que eu creio que o Brasil vai entender e muitos vão entender. Os que não entenderem, eu não posso fazer absolutamente nada. Lembro até do senador Randolph, que é o líder da oposição, que disse a mim, Cajuru, se vier como projeto, a gente aprova, mas como decreto não tem condições, Cajuru. E o Randolph é experiente. Assim como Álvaro todos os dias, que eu cedo gentilmente à parte. Eu não precisaria dizer mais nada, senador Cajuru, Vossa Excelência já, com muita competência, fez a narrativa correta. Eu me lembrei de Ulisses Guimarães promulgando a Constituição. Essa é a Carta Magna da cidadania, da liberdade, da democracia, da justiça social. Que Deus nos ajude a respeitá-la. Imagine, senador Cajuru, se nós dessemos o péssimo exemplo de rasgar a Constituição para atender o desejo de quem governa o país em determinado momento, o governante de plantão. Não, nós não temos esse direito. Nós seríamos desonestos, como disse Vossa Excelência. O projeto apresenta, segundo o senador Veridiano, que fez o voto em separado, o projeto apresenta 15 inconstitucionalidades. E o Supremo Tribunal Federal vai julgá-las. Julgará uma ação direta de inconstitucionalidade que foi interposta pelo partido Rede brevemente. E certamente o decreto não ficará de pé. Eu não entendo por que dificultar o que pode ser facilitado. Se há o desejo de uma regulação necessária para a posse e o porte de armas, portanto, o uso delas, por que não cumprir a legislação e fazer por intermédio de projeto de lei que poderia ser em regime de urgência, ou até mesmo medida provisória, que passaria pelo Congresso, portanto, respeitando os trâmites legais para uma alteração na legislação vigente. Existem, é claro, competências exclusivas do presidente da República, quando ele pode legislar por decreto. Por exemplo, a questão do COAF. O presidente poderia legislar por decreto e não o fez. Portanto, dificultou o que era fácil. Agora, o presidente não pode legislar por decreto. Não é competência exclusiva do presidente da República. Há que passar, sim, pelo Congresso Nacional. Então, eu particularmente, e Vossa Excelência diz o mesmo, eu não discuti o mérito. Sim. Eu apenas votei num decreto legislativo que suspende os efeitos do decreto presidencial por ser ele inconstitucional. Só isso. Vamos discutir o mérito num projeto bem elaborado, sem as falhas do decreto, sem as omissões do decreto e sem as inconstitucionalidades do decreto. É nosso dever. Nós somos acusados de legislar mal, muitas vezes, com razão. E por isso, nós não podemos dar razão para que nos acusem de maus legisladores, de legislarmos mal. É só isso. Eu não sei por que essa esquizofrenia nas redes sociais em relação, se votou contra as armas, votou contra o Brasil. O Ibope traz uma pesquisa que 73% é contra o decreto. Então, nós temos que ter a prudência, a maturidade política, inclusive a elegância, quando possível, para discutir temas que são polêmicos, não é? Com naturalidade, sem essa esquizofrenia, não é? E dizer aqui que nós vamos sim, Vossa Excelência está apresentando um projeto, nós tínhamos inclusive discutido na bancada Exato. Do Podemos que apresentaríamos um também, mas vamos analisar e apoiar o de Vossa Excelência, certamente, se o presidente não encaminhar ele próprio, claro. Porque é muito mais rápido quando o presidente toma a iniciativa. Nesse presidencialismo de muito poder, sempre
sempre caminha mais rapidamente às propostas do Executivo. Na verdade, o presidente da República se constitui sempre o grande legislador do país. E nós estamos aqui para apoiá-lo. É claro que apoiar com bom senso, com lucidez e com responsabilidade. Parabéns a Vossa Excelência. O seu à parte me emociona de forma sincera, senador Álvaro, todos os dias. E mais do que isso, traz com robustez, com qualidade, com propriedade, o que as pessoas de bem precisam entender neste país. Então, quero cumprir o que eu prometi aqui, no dia que nessa tribuna aqui eu votei. Então, basta pegar o vídeo do meu voto, ou basta pegar nos anais do Senado, palavra por palavra que eu falei, eu estou cumprindo o que eu prometi. Então, sou o primeiro a entrar com este projeto de lei, com a mudança que a maior parte da população brasileira, pelo menos aquela ouvida por mim, assim deseja. É, portanto, um projeto de lei, de minha parte, corrigindo situação condenada neste processo. A forma como o assunto foi encaminhado por decreto e a potência das armas. O meu projeto, que será submetido à discussão desta Casa e da Câmara Federal, que eu prometi anteontem na hora de votar, significa que estou alterando a minha posição para atender ao desejo da maior parte da população de se proteger, mas eliminando a potência das armas, para o país não virar uma guerra literal. Assim como a sua capacidade de provocar a potência das armas, letalidade. O decreto autorizou a venda para civis de armas que até então só podiam ser usadas por forças de segurança, as chamadas armas de uso restrito. A potência das armas permitidas, que antes era de 407 joules, medida energia cinética, um revólver de calibre 38, por exemplo, aumenta em 4 vezes para até 1.620 joules. Entre armas dessa potência estão em tese pistolas 9mm, 44 Magnum, 40, 45 e a 357 Magnum. Neste grupo, pátria amada, neste grupo estaria também o fuzil 7.4, o calibre 5.56 de fabricação nacional. O meu projeto de lei corrige, então, uma situação real de que a população tenha segurança, mas esteja autorizada a ter armas compatíveis com o uso civil. Por isso, sinto-me à vontade para dar entrada a esse meu projeto de lei, hoje, pedindo o apoio dos demais respeitosos colegas desta casa e do outro lado, na Câmara Federal. Para concluir, peço a sua paciência, presidente Zalci, porque quero ler na íntegra o que eu também falei na hora do meu voto. Esta é uma carta do meu conselheiro voluntário para assuntos de segurança pública, meu irmão e que virou meu pai. É o único ser humano deste Brasil que eu falo publicamente. Eu o amo. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho irmão. Então eu amo José Luiz da Atena, desde 11 anos de idade. E as gratidões que tenho por ele, eu o amo. Ele escreveu dessa forma para mim. Não gostaria de ser político por enfrentar dilemas como este. Esta frase, pronunciada por José Luiz da Atena, da Band. Dilema à parte, da Atena afirmou que se aqui estivesse, seu voto tenderia a ser favorável aos decretos do governo. Eu vou ler aqui o teor da mensagem que ele me enviou. Reconhece que o voto a favor, abre aspas, está na contramão
do politicamente correto, mas é anseio popular. Fecha aspas. Segue Datena. O governo desarmou o povo das armas enferrujadas que mantinha em sua defesa em casa e não combateu na mesma proporção o contrabando de armas. Hoje, bandido tem fuzil mais que pirulito. Liberar armas não resolve, mas dá segurança maior a quem não tem nenhuma forma de se defender. Segue José Luiz Datena. Melhor seria alterar um código penal que tem 80 anos e não combina com a violência do nosso país. Meu irmão Cajuru, é voto difícil, meu irmão. Muita gente que vai possuir arma pode morrer com o dedo no gatilho. Saber atirar não significa saber matar, mesmo para se defender. Ficar em cima do muro para liberar posse com restrições, como o covarde governador João Dória, é se eximir do voto, Cajuru. Não gostaria, irmão, de ser político por enfrentar dilemas como este. Mas num Brasil do Velho Oeste, vale a lei do revólver no coldre, que na verdade te dá uma segurança particular, muitas vezes enganosa. Quem tem que proteger é o Estado, mas o Estado chega a tempo no assalto da sua casa, no roubo covarde do seu carro, onde você morre sem reagir. No fim, vale a lei americana. Libero sua arma, mas se você usá-la mal, vai para a cadeia como qualquer bandido comum. Por último, por que a esquerda quer liberar droga, que aliás mata mais que bala de revólver? Questiona Datena. Porque é romântico nos meios de gente chique? É um dilema, querido irmão e filho senador. Mas na proporção da covardia dos bandidos de hoje, eu votaria a favor. Mas, repito, com restrições legais e com a mudança que você quer fazer no seu projeto de lei. Siga a sua intuição, irmão Cajuru. Só pode quem não é bandido e tem totais condições psicológicas e morais para se defender com armas, e será punido quem usá-la contra a lei? É um dilema, insisto, meu filho. Mas o maior país democrático do mundo, os Estados Unidos, tem isto na sua Constituição, que foi escrita por notáveis e tem poucas palavras. Porém, palavras diferentes das nossas, emendadas tantas vezes e rasgada na prática todo dia. Pendo assim, irmão Cajuru, conclui José Luiz Datena, juro que com muita dúvida, mas votaria a favor. Pense com seus seguidores e eleitores, reflita, volte atrás se for preciso, porque você nunca teve, desde 11 anos de idade, quando eu te conheci em Ribeirão Preto, compromisso com o erro. Toda vez que você errou, você voltou atrás. Você não tem vergonha, você tem cabeça erguida. Aqui escrito, e eu tenho no meu telefone, para quem duvidar, essas palavras no meu WhatsApp, tudo o que me recomendou, o que me aconselhou, o que opinou, o meu irmão, que considero como pai, o único ser humano que eu amo nesta vida, José Luiz Datena, a quem devo as maiores gratidões desta vida. Concluo, presidente. Recebi rigorosamente de meu primeiro afilhado, hoje um homem honrado, médico, de Ribeirão Preto. Arma, padrinho, não é simplesmente liberação. É liberado para uma pessoa com no mínimo 25 anos, residência fixa, comprovação de renda lícita, certidão negativa, teste prático de tiro,
laudo psicológico credenciado pela Polícia Federal e pagamento de taxa. Ou seja, não é simplesmente liberar o porte, há todos esses pré-requisitos. Eu acho, padrinho, que o cidadão de bem que passar por todos esses requisitos merece ter porte de arma para se defender, porque o bandido não passa por isso. E o bandido não te pergunta nada na hora, pois na hora é maldade pura. A gente precisa se defender. Era o que eu tinha que colocar nesta sexta-feira. Assim fiz, sabendo que alguns não vão concordar, que outros vão, mas a minha consciência, presidente Zalci Lucas, senador Álvaro todos os dias, colegas funcionários deste ambiente, desta casa, deste Congresso, deste Senado, e especialmente meus únicos patrões brasileiros e brasileiras. Com Deus, porque Ele nos ensinou a voltar atrás e a ter grandeza de cumprir o que prometeu. Eu prometi, no meu voto, que vocês que estão me acompanhando agora nas redes sociais vão ver o vídeo do que eu falei na terça-feira, quando estava votando, e de que forma justifiquei o meu voto. E porque hoje cumpri o que eu prometi na última terça-feira, que apresentaria um projeto de lei, antes até do presidente da República, que vai, como disse o senador Álvaro, que vai apresentar o dele, e o dele correrá aqui na casa mais rápido que o meu, de repente, mas o meu é esse aqui. É o mesmo projeto do presidente, apenas alterando a perigosidade, ou seja, né, a letalidade da potência das armas. Creio que o presidente vai ser sensato e vai entender que, na verdade, o projeto dele aqui não está sendo manchado, o decreto, porque ele não trouxe como projeto, né? Mas que aquilo que ele prometeu na campanha dele, o senador Cajuru, não manchou, não mudou, uma correção muito simples, e que se amanhã não der certo, voltamos aqui e fazemos uma nova discussão, um novo debate. É isso que eu penso, é isso que eu tinha que falar, e confesso, estou orgulhoso por ter feito o que eu acabei de fazer. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência. Um ótimo final de semana aos meus colegas aqui, aos funcionários dessa casa, especialmente à pátria amada, com paz, com saúde e, evidentemente, com Deus. Fazer o bem, faz bem. Faz bem, fazer o bem. Se você não puder amar o próximo, pelo menos não o prejudique. Fiquem com Deus. Parabéns, Cajuru, pelo pronunciamento, e já passo imediatamente ao nosso próximo orador, senador Álvaro Dias, Podemos do Paraná, como diz o Cajuru, Álvaro de todos os dias. Muito obrigado, senador Zalci, presidente desta sessão, senador Cajuru, que da tribuna nos anima a enfatizar que é muito importante respeitar a opinião dos outros. No sistema democrático, é essencial que se respeite a opinião dos outros e, sobretudo, que se considere a necessidade que nós temos de uma afirmação irrevogável aqui nesta Casa do Congresso Nacional, a de respeitar e preservar e defender a Constituição do país. Porque no dia em que o Congresso Nacional, especialmente o Senado da República, desconsiderar a existência da Carta Magna, nós não teremos mais organização política e social, não teremos mais lei. O que nós estaremos estabelecendo é a anarquia no país. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir uma frase que eu considero significativa do ex-ministro Delfim Neto. Do alto da sua experiência, ele afirmou: nós não temos competência para impedir o crescimento do Brasil. Essa frase tem elevado significado. Ela
coloca de forma implícita que nós vivemos num país de extraordinárias potencialidades e que, mesmo que desejássemos, não conseguiríamos impedir o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Mas eu quero acrescentar, nós não temos competência para impedir o crescimento econômico do país, mas temos a responsabilidade de contribuir para que esse país se desenvolva o mais rapidamente possível, da forma mais adequada, para que, com distribuição de renda, possamos permitir ao povo brasileiro viver com dignidade, com decência e honradez, sem as injustiças sociais que nos atormentam, sem as desigualdades que nos afligem e de forma inexplicável perduram ao longo do tempo, apesar, repito, das extraordinárias potencialidades econômicas de que detemos. Então, esse é um momento de reflexão. Nós estamos iniciando um novo período de governo e, indiscutivelmente, ele ressuscitou esperanças do povo brasileiro quando, numa campanha eleitoral, houve um confronto entre posições diametralmente opostas da nossa sociedade. E nós temos que respeitar o lado vitorioso, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade aqui, nesse momento em que recrudesce o desejo de muitos de achincalhar o Congresso Nacional como se fosse uma instituição inútil. Indagam, para que o Congresso Nacional? Nós temos que preservá-lo. Eu tenho repetido incansavelmente, aliás, senador Cajuru, Vossa Excelência estava na sessão da CCJ, o Esperidião Amin, o nosso senador Esperidião Amin, deu uma lição de professor. Ele disse que a repetição é um método adequado para o aprendizado. Então é preciso repetir sempre que esta é uma instituição essencial ao Estado de Direito Democrático, que nós podemos condenar eventualmente os seus integrantes ou alguns dos seus integrantes. Podemos denunciá-los, podemos condená-los. Mas nós que somos integrantes somos passageiros, transeuntes, substituíveis. A instituição não, ela é permanente, definitiva, insubstituível. E nós não podemos condená-la. Nós temos que preservá-la como essencial ao Estado de Direito Democrático. E esse é o momento de preservação da instituição, porque os ataques se voltam, recrudescem, são talvez agora até mais virulentos do que antes, incompreensivelmente, porque a população acabou de eleger esse Congresso e depositou suas esperanças numa renovação, e Vossa Excelência é fruto desta renovação, senador Cajuru. Nós não podemos decepcionar, mas temos o dever de preservar esta instituição, defendendo-a dos ataques, muitas vezes injustos. Todos sabem aqui, senador Isalci, que eu sempre fui um crítico do Poder Legislativo. Sempre defendi teses antagônicas à maioria, propondo, por exemplo, a redução do número de senadores, do número de deputados federais, de deputados estaduais e vereadores, propondo a extinção de determinados privilégios, como apartamentos, auxílio moradia, verba indenizatória. Certamente isto não agrada a muitos. Portanto, sou um crítico do Poder Legislativo em razão da burocracia vigente, mas entendo ser esta a hora de defender esta instituição. Nós não somos responsáveis por todas as mazelas. Nós não somos responsáveis por todos os fracassos.
pelas omissões, pela ausência de projetos e, sobretudo, pela ausência de um projeto de nação. Talvez criticam e não se apercebam de que o grande problema que estamos vivendo num regime presidencialista de muito poder é a ausência de um projeto de nação. O Congresso Nacional tem que assumir uma postura de liderança nesse processo agora. A iniciativa das propostas. Eu disse há pouco, em aparte ao senador Cajuru, que o presidente da República é tradicionalmente, nesse sistema, o maior legislador do país. No entanto, nós estamos sentindo dificuldades do lado de lá. Então, que as iniciativas brotem aqui no Congresso Nacional. Sabemos que é sempre muito mais complexo um projeto de iniciativa parlamentar prosperar. Mas, certamente, se nós tivermos uma parceria entre os presidentes da Câmara e do Senado, alcançaremos êxito na deliberação de projetos de reformas importantes para o país, conquistando a adesão do presidente da República. Se estamos sentindo dificuldades de criação a partir do Executivo, vamos inverter os procedimentos. Lá são 57 milhões de votos, aqui são 140 milhões de votos. Então, a nossa responsabilidade não importa o número de votos, mas a nossa responsabilidade é igual à do presidente da República. Nós viemos para cá carregados pelas esperanças mais legítimas do nosso povo. Portanto, vamos inverter o processo, se necessário, e tomar iniciativas, como Vossa Excelência há pouco anuncia, em relação ao projeto das armas. O governo tomou a iniciativa de encaminhar ao Congresso Nacional o projeto da reforma da Previdência. A reforma é necessária, mas não é suficiente. E as outras reformas? Nós não podemos ficar esperando. O Brasil já esperou demais. É hora de avançarmos. E o Congresso pode, sim, adotar providências, assumir o necessário protagonismo e liderar esse processo de reformas. Nós estaremos restabelecendo a grandeza do Poder Legislativo. Nós estaremos certamente recuperando uma imagem que ao longo do tempo se desgastou e estaremos retirando o Congresso do chão onde se encontra, em razão, muitas vezes, do comportamento inadequado de muitos dos seus integrantes. Se o governo não encaminhou até hoje a reforma tributária, há na Câmara dos Deputados duas propostas que estão sendo discutidas há muito tempo. A proposta de Luiz Carlos Rauli, deputado federal que lastimavelmente não foi reeleito, e a proposta de Bernard Api, que é também um especialista em política tributária. Nós entendemos, pensamos desta forma, que a reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, a força motora capaz de dinamizar a economia do país, aumentando produtividade e, por consequência, crescimento econômico. Uma reforma tributária inteligente oferecerá ao país uma política tributária capaz de promover desenvolvimento com distribuição de renda. Porque o modelo tributário tem que ser também um instrumento de distribuição de renda. É por essa razão que a simplificação inteligente, com a substituição de 5 tributos complexos e imperfeitos, com problemas sérios, por um único tributo denominado de valor agregado, né? O IVA, o Imposto de Valor Agregado, que é
conhecido internacionalmente no mundo todo e que seria o caminho adequado para encontrarmos solução para o desenvolvimento econômico do país a partir desta reforma, porque certamente tributando menos no consumo, mais na renda, desburocratizando, facilitando, simplificando o modelo tributário, nós vamos fazer com que a roda da economia gire com mais força. O governo vai arrecadar mais, sem cobrar mais, vai arrecadar mais. Geração de emprego, de renda e de receita pública é o resultado dessa conjugação de inteligência, dessa arquitetura competente para movimentar uma economia adormecida, mas que tem força, que pode ser impulsionada. Nós não temos nenhuma dúvida que a reforma tributária é a mais importante reforma do ponto de vista econômico, especialmente porque nós estamos convivendo com um modelo antiquado que está muito distante dos modernos modelos praticados na Europa, na Ásia ou nos Estados Unidos. E em relação a essa distância enorme que existe em matéria de eficiência do nosso modelo com os outros, nós colocamos em desvantagem aqueles que produzem no nosso país, quando no campo da competição internacional, no momento das exportações. Nós temos que olhar à frente e ver que temos uma população dependente de ações concretas do poder público nacional. Veja, nós estamos vivendo um momento de crise que se aprofunda. Não está havendo uma reversão de expectativa. Nós tivemos a geração de uma expectativa até exagerada quando da eleição do presidente da República. Um novo tempo, uma nova política, um novo ambiente econômico, segurança jurídica, combate à corrupção, os recursos que se foram voltariam, foram expulsos pela corrupção, pela incompetência, retornariam em função desta convocação de um Brasil que voltou a ser sério. Essa foi a expectativa que geramos, mas hoje nós estamos vendo que a crise se aprofunda. Aqui está o relatório de acompanhamento fiscal do Instituto Fiscal Independente. Este é um relatório trabalhado por técnicos qualificados e certamente sem nenhuma parcialidade. Não há aqui nenhum interesse de natureza político-partidária. São profissionais qualificados. E veja os destaques, aqui está, na capa deste relatório, os destaques. Taxa de investimento da economia encontra-se no patamar mais baixo da série histórica. Recuperação lenta da atividade ainda produz implicações sobre o mercado de trabalho. Projeção de PIB de 2019 ganha viés de baixa diante dos resultados do primeiro trimestre. Intervalo plausível para o hiato do produto é estimado entre 6 e 3,6, ambos negativos. Receita líquida total caiu 0,4 em termos reais. Despesa total caiu 0,8 entre janeiro e abril, mas as despesas obrigatórias mantêm tendência de alta. Déficit primário e nominal do setor público continuam elevados. Portanto, aí tem outras questões aqui. Plano de equilíbrio fiscal é nova tentativa de remediar o problema fiscal nos estados. Em maio, o contingenciamento chega a 32 bilhões, 23% das despesas discricionárias da União em 2019. Contingenciamento não é linear, mas atinge todos os ministérios. Saúde é o menos afetado. Esse é o quadro da nossa realidade. Por isso, nós não devemos
nos engalfinharmos em disputas estéreis, menores, apequenadas. Nós temos que olhar o que é importante para o povo brasileiro. Isto é importante. Nós não estamos aqui, eu trouxe esse relatório até esta tribuna para demonstrar que não é a palavra de um senador que tem que ser considerada, é a realidade dos fatos, acima de tudo. Podem não acreditar no pronunciamento deste ou daquele senador, mas acreditem nos fatos. Nós estamos diante de uma realidade que pode se tornar ainda mais dramática. Já é uma realidade dramática para 52 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Como é que nós vamos nos conformar com um país extraordinariamente poderoso e rico economicamente, com a metade da sua população vivendo com menos de um miserável salário mínimo, e lá no Nordeste, 68% vivendo com menos de um salário mínimo. E se nós temos 15 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$70 por mês, eu não vou continuar com a narrativa dos números que demonstram a pobreza, as desigualdades sociais. Mas nós temos que considerar esses indicadores negativos que podem aprofundar esta pobreza. E não seria justo ver esse contraste gritante entre as nossas fascinantes belezas naturais e as nossas poderosas potencialidades econômicas convivendo com a pobreza, com a miséria e o infortúnio de milhões de brasileiros. Aqui está a nossa responsabilidade maior. Vamos deixar para um segundo plano e para o deleite de debatedores nas redes sociais os assuntos menores e vamos encarar aqui com responsabilidade os assuntos maiores que dizem respeito à vida de todos os brasileiros. É evidente que nós estamos num país com carências múltiplas, com demandas sociais não atendidas. Se nós olhamos a educação do nosso país e verificamos em que lugar o Brasil se encontra no ranking dos países desenvolvidos do mundo ou em desenvolvimento, nós ficaremos envergonhados porque ocupamos lugares vexaminosos. Ainda agora, publicou-se, senador Exalci, um ranking das universidades federais. E nós sabemos que a Universidade Nacional de Brasília, a Universidade de Brasília, tem sofrido ao longo do tempo e tem apresentado retrocessos. Mas o ranking das universidades federais do Brasil, no ranking internacional, é vexaminoso. Nós estamos longe de atendermos às expectativas do nosso povo. Educação, investimento em ciência, em pesquisa, em tecnologia, essenciais para o desenvolvimento econômico, estão distantes da necessidade do nosso país. E se nós olhamos a questão de segurança, que se debate hoje como se a distribuição de armas em massa para a população fosse a solução, nós estamos também distante de ter um Estado aparelhado, instrumentalizado para oferecer segurança pública condizente com as aspirações e necessidades da nossa população. E se formos analisar a saúde pública no nosso país, eu tenho sido instado a discutir o tema saúde pública porque é um dos dramas da atualidade. As pessoas morrem amontoadas em corredores de hospitais sem atendimento no interior deste país. Há, sim, uma lástima em matéria de oferta desse serviço essencial que é o de saúde pública para o povo pobre do Brasil. Nós temos que olhar isso, esses indicadores econômicos estão na raiz dos problemas que se constituem consequência da incompetência de governos passados.
porque nós não podemos, evidentemente, responsabilizar o atual. Mas é preciso alertar: se o governo atual não tomar as providências com urgência, adotar as medidas insubstituíveis nesse momento com criatividade e eficiência, de nada adiantará responsabilizar o PT. Não poderá ficar durante 4 anos responsabilizando o PT. É preciso... O PT já foi demitido nas eleições. Bolsonaro foi nomeado. O seu governo está nomeado. É o governo atual que tem que oferecer as respostas às exigências do nosso povo. E eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho dúvida, a campanha acabou, não é hora de campanha eleitoral, não é hora do palanque, é hora de assumirmos responsabilidades, enfrentando a realidade que é difícil, que é complexa, e cada um cumprindo o seu dever. Que o Congresso Nacional cumpra o seu, e que o Poder Executivo, principal depositário das esperanças do povo brasileiro, que renasceram com as últimas eleições, cumpra também o seu papel, com eficiência e rigor. Eu repito, não vamos continuar olhando para trás. É preciso aprender, sim, com os erros dos que nos antecederam, sobretudo erros fatais, pecados mortais como o da corrupção, já que assaltaram o Brasil de forma impiedosa nos últimos anos. Mas vamos olhar à frente e vamos construir o futuro da nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir parabenizar a Vossa Excelência e vou pedir o senador Cajuru para que possa assumir a presidência, para que eu possa também fazer o meu pronunciamento. Bem, senhoras e senhores, primeiro, obrigado ao privilégio dado a mim, senador Isalci Lucas, de assumir por alguns momentos, pela 25ª vez, esta cadeira da presidência de uma sessão histórica, né? Esta é a sessão de número 100, é a 100ª sessão dessa nossa legislatura. Com prazer, na tribuna, para o seu pronunciamento, o senador exemplo do Distrito Federal, Isalci Lucas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última terça-feira, o presidente Bolsonaro sancionou a lei de combate a fraudes do INSS. As novas regras vão ajudar a enfrentar irregularidades e gastos desnecessários na concessão de benefícios. Os programas de revisão de benefícios previstos na nova legislação devem gerar uma economia para o país de quase 10 bilhões ao ano, e principalmente agora, já no primeiro ano. A medida provisória 871 de 2019, que trouxe o assunto ao Congresso, foi aprovada pelo plenário do Senado dia 3 de junho, recebeu 55 votos favoráveis e 12 contrários. Antes disso, a discussão na comissão mista criada para analisar a medida foi longa. Na qualidade de presidente dessa comissão, pude conduzir o acordo que tornou possível a aprovação da matéria. Conversamos com o relator, deputado Paulo Eduardo Martins, que fez um belo trabalho, e conseguimos esse acordo para aprovação da MP, retirando várias emendas. As questões mais urgentes foram ajustadas. As novas regras para a identificação de irregularidades no sistema de concessão de aposentadorias vão aumentar a eficiência administrativa da Previdência, além de reduzir a judicialização dos temas previdenciários. Senhor presidente, há milhões de processos parados no INSS e a nova legislação vai resolver também essa questão.
permitindo mais produtividade aos auditores para que possam acelerar a análise dos casos que estão pendentes e, com isso, tornar mais eficiente o sistema. Então, a nova lei veio para corrigir uma série de problemas e fragilidades que hoje existem no sistema previdenciário. Também aproveito, presidente, a oportunidade para falar algumas boas notícias que ocorreram esses dias. Uma delas se trata do Campus Party, que está acontecendo em Brasília, a segunda maior feira de tecnologia do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. O público estimado é de 70 mil pessoas até o encerramento da feira no próximo domingo, dia 23. Estive lá e fiquei impressionado com os novos produtos de novas startups apresentadas pelos nossos jovens de cada canto deste país. Há ainda algo que me surpreendeu nessa semana, objeto de matéria feito pelo Estadão e que trata do trabalho voluntário. A reportagem mostra que essa atividade, que contribui para a formação de cidadãos mais conscientes dos valores humanos e sociais, está atraindo cada vez mais interesses de jovens estudantes. Eles aproveitam as férias para se envolverem em ações de ajuda ao próximo, organizada por ONGs ou pelas próprias escolas. Esses jovens escolhem participar de iniciativas que promovem o bem, seja atividades lúdicas, seja para ajudar na construção de casas, auxiliar crianças carentes no estudo ou levar mais alegria para os hospitais. Quando se trata de ajuda ao próximo, são muitas as opções. A matéria mostra ainda que os jovens têm muito interesse em participar do voluntariado e veem nisso a oportunidade de vivenciar experiências novas e transformadoras. Essas ações voluntárias são voltadas principalmente para a população mais carente. E o mais interessante, senhoras senadores e senhores senadores, é que o voluntariado já faz parte do calendário de muitas escolas, que consideram esse tipo de trabalho uma experiência de vida, que pode mudar a visão do mundo das pessoas. E o voluntariado está crescendo no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 7 milhões de pessoas praticam algum trabalho voluntário, mesmo que de maneira individual. A ideia tem amparo do governo federal, que em 2017 criou o Programa Nacional de Voluntariado, Viva Voluntariado, para incentivar e valorizar esse tipo de ação no Brasil. O objetivo da medida é reunir esforços no setor público, do terceiro setor e da iniciativa privada, para promover o engajamento das pessoas em ações que podem transformar uma sociedade. A outra notícia boa, que também foi divulgada pelo Estadão, é sobre educação. Segundo a reportagem, a empresa que investe em educação ajuda no sucesso da carreira dos funcionários. A matéria mostra que a implantação de sistemas de educação corporativa melhora o resultado dos negócios. E nessa mesma linha, uma notícia no site Jornal Contábil mostra que o número de empresas que estão investindo em educação para formar novos líderes e metodologias aumenta a cada dia. Sempre afirmo que investir em educação é permitir um futuro melhor para todos. Educação é a palavra que define praticamente a vida de qualquer pessoa. E daí abro aspas para que pensa o nosso setor contábil, eu como contador, que explicou muito bem. Desde criança aprendemos a ler, escrever, calcular e a tomar decisões já na pré-escola, visando o futuro profissional que nos tornaremos. Ao final do ciclo, ainda há faculdade para a escolha da profissão, a se seguir e mais ainda, uma série de especializações para deixar o profissional mais preparado para o mercado de trabalho. Cada dia mais exigente, ou seja, passamos grande parte de nossas vidas estudando. A avaliação acima evidencia que as mudanças na forma
que as pessoas se relacionam com o trabalho exige novas formas de aprendizagem. E, a partir daí, nasce uma nova necessidade no universo corporativo, que é formar os profissionais do presente para as empresas do futuro. Nesse sentido, as empresas perceberam que havia necessidade de investir em educação corporativa. A reportagem ainda cita dados da pesquisa Educação Corporativa no Brasil, que revela o investimento que está sendo feito pelas empresas em conhecimento corporativo. Das 126 companhias participantes, 63% respondem que, em média, 0,47% do seu faturamento é investido em educação corporativa. Essa é uma excelente notícia para todos nós. Embora ainda não seja o índice que queremos, significa que as empresas acordaram para a necessidade de fazer parte das mudanças que o mundo exige. E isso só pode ser feito por meio da educação. E a terceira boa notícia é sobre nossas comemorações de Corpus Christi. A festa foi linda e teve toda a população de Brasília comemorando esse dia especial na esplanada, na catedral e em todas as igrejas e templos de nossa capital. Participo todos os anos dessa celebração, do sacramento do corpo de Cristo, que emociona e contagia a todos e que é também momento de renovação da fé. Era isso, senhor presidente. Mas eu quero ainda aproveitar a oportunidade, presidente. Antes de ontem, eu tive a oportunidade, nós aqui no plenário, rejeitamos 3 emendas que foram apresentadas à medida provisória 872, que tratava da questão da AGU, mas que tinha sido incorporado 3 emendas do Corpo de Bombeiro e que foram rejeitadas por ser matéria estranha à medida provisória. Mas o próprio plenário aqui, as lideranças, assumiram o compromisso até de aprovar um projeto de lei. Mas como a iniciativa tem que ser do governador, eu estive com o governador, apresentei a ele as 3 emendas que foram rejeitadas, mas que, se ele tomasse iniciativa, nós tínhamos aqui o compromisso de aprová-las, e ele me deu, então, a autonomia para conversar com os bombeiros e já levar um texto padrão. Quero dizer que aproveitei também, convidei os policiais militares, junto com os bombeiros, para que pudessem refletir sobre as mudanças também na Polícia Militar, mudanças essas que não exigiria qualquer aumento ou pacto financeiro, mas várias mudanças podem acontecer sem impacto financeiro. Então, debatemos, então apresentei ao governador, antes de ontem, a proposta para que a gente pudesse, então, aprovar as medidas para o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, que ele avaliasse também as propostas apresentadas pela Polícia Militar do Distrito Federal e tive a oportunidade também de discutir com a Polícia Civil e encaminhei também ao governador várias mudanças na legislação que podem beneficiar a corporação também sem impacto financeiro, como, por exemplo, exatamente o trabalho voluntário, que precisa de mudança na legislação da Polícia Civil para que seja também incorporado o trabalho voluntário, o trabalho terceirizado também. Então, vamos aguardar agora a análise do governo, já tinha entregue ao secretário de Segurança antes, para que a gente possa trazer essa matéria aqui para o Senado o mais rápido possível. E quero também já anunciar para os policiais civis que o governador, já tinha encaminhado para o Ministério da Economia a questão da paridade com a Polícia Federal. Esse é um tema bastante caro à Polícia Civil, tendo em vista que eram as mesmas, a legislação era a mesma, Polícia Civil, Polícia Federal, tinha inclusive a opção de escolher se o policial queria seguir a carreira federal ou Polícia Civil, e num determinado ano, ainda no governo Aguinello, o governo ia dar o aumento para a Polícia Civil, o governo federal pediu que não o fizesse, porque o governo federal não tinha como, naquele momento, repassar a Polícia Federal, mas, em seguida, o governo federal deu o aumento para a Polícia Federal e o governo local não repassou para a Polícia Civil. Então, é uma demanda antiga, essa paridade com a Polícia Federal. Semana que vem, agora, provavelmente,
na terça-feira, na reunião da Comissão Mista do Orçamento, nós estaremos apresentando, e o relator já acatou a emenda da Polícia Civil, onde dá, de fato, condições para essa paridade. O governo já concordou, já encaminhou para o Ministério da Economia, faltava então uma mudança na LDO, estamos fazendo então já o ajuste na LDO para que possa então fazer essa paridade, que é um sonho já de muitos anos, que é promessa de governos e que agora tem tudo para acontecer com a aprovação dessa matéria na terça-feira na Comissão Mista do Orçamento e em seguida, evidentemente, o encaminhamento de uma medida provisória para ser votado aqui nessa casa. E, evidentemente, começa, então, também as negociações com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, que também merece um tratamento especial. Quero também, senhor presidente, aproveitar, nessa mesma reunião que tivemos semana passada, eu tinha solicitado ao governador uma reunião com vários secretários e houve, então, uma participação do secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário da Fazenda, secretário de Desenvolvimento Econômico e a equipe nossa aqui com a presença do deputado Vitor Lippe, também com o nosso representante da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, o nosso Paulo Baroni, que foi inclusive secretário do Ministério da Educação, onde tivemos a oportunidade de mostrar para os secretários o projeto do CDR, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, que Brasília é um piloto, dentre outros 3 também, Campina Grande, Itapeva e Campanha no Rio Grande do Sul, que são pilotos desse projeto e que nós estamos trabalhando junto ao governo federal para que se torne um projeto nacional e seja um projeto estruturante, um projeto de Estado, tendo em vista que o objetivo desse projeto é levar todo o conhecimento científico e tecnológico que nós temos nas universidades, nos institutos de pesquisa, para a prática, para a gente desenvolver as atividades econômicas dos municípios, fixando os nossos jovens nos seus municípios, que sabe que grande parte dos nossos jovens, quando se formam, vão para as capitais, e nós temos que fixá-los onde moram, dando a eles condições de inovar, de gerar seu próprio negócio, estudando a vocação de cada região e implementando todo o conhecimento que nós temos nas universidades e no Instituto de Pesquisa. Então, passamos para o secretariado do DF, exatamente para que a gente possa, já agora, entrar na fase de implementação dos projetos e que vai exigir, evidentemente, financiamento. Então, nós temos na área federal a FINEP, participando, o CNPq, a CAPES, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Educação, Desenvolvimento Regional, Turismo, o próprio GSI. Estive com o presidente da República, também falando um pouco sobre esse projeto, no sentido de participarmos de uma reunião dos ministros, para mostrar para todos os ministros esse projeto, que eu acho que é fundamental para a geração de emprego, o que é urgente hoje nesse país, é gerar emprego e renda. Então, queremos transformar numa política nacional. Conversei, inclusive, com o presidente da República, e já tenho projetos nesse sentido, e já apresentei, inclusive, indicações nesse sentido. Nós temos hoje, presidente Cajuru, milhões de alunos que estão devendo o FIES, um financiamento. Você sabe que muitos deles não têm a mínima condição de pagar, até porque o mercado de trabalho está muito ruim, muitos desempregados que não tiveram a oportunidade de trabalhar. Da mesma forma, o ProUni, que nasceu muito em função do projeto que nós lançamos em Brasília, que era o Cheque Educação, de ocupar as vagas ociosas nas faculdades, nas escolas, e dando a bolsa para os alunos. E eu disse ao presidente da República que nós deveríamos fazer como fizemos em Brasília. A gente dá a bolsa através do ProUni, bolsa integral, inclusive, mas exigir dos alunos uma contrapartida. Nós precisamos de implementar a educação integral no Brasil e não temos condições de contratar professores suficientes para atender essa demanda. Então vamos aproveitar os bolsistas do ProUni, vamos transformar os devedores do FIES, e que são muitos, e dar a eles a oportunidade de dar a contrapartida de trabalho, trabalhando nas escolas, compatibilizando a sua atividade, que foi de formação com a atividade prática na escola,
como, por exemplo, os alunos que fizeram educação física podem dar atividade escolar, atividade esportiva na escola. Quem faz artes faz também a contrapartida nas escolas. Aqueles que formaram como advogados podem ajudar no sistema da defensoria pública, não é? Os arquitetos, engenheiros podem ajudar nas administrações regionais, nas prefeituras. Então a gente precisa dar a esses jovens que estão devendo ao FIES e que não vão ter a mínima condição de pagar, transformar essa dívida em serviço. Então, passei para o presidente, disse a ele que já tinha elaborado o projeto nesse sentido, para que a gente pudesse dar oportunidade para o nosso jovem de praticar aquilo que eles aprenderam na escola e que se formaram e que estão sem oportunidade. Então, são sugestões para melhorar cada vez mais e a gente poder melhorar a educação no Brasil. Então, eram essas as minhas considerações e agradeço, presidente, a tolerância com o tempo. Muito obrigado. Eu não canso de propagar que tenho o maior prazer de trabalhar e ser colega de um senador tão propositivo como o senador do Distrito Federal do PSDB, Isalci Lucas, o senador das boas notícias. Do outro lado da tribuna, orador inscrito, a voz da segurança, representando o Espírito Santo, o senador Marcos Duval, com a palavra, com prazer. Obrigado, presidente. Obrigado, Cajuru, parceiro, amigo. Bom, primeiro dar um bom dia a todos nessa sexta-feira, feriado para muitos brasileiros, mas nós estamos aqui dando continuidade aos trabalhos. Gostaria só de comunicar, principalmente ao meu estado do Espírito Santo, que eu, conversando com os amigos, parentes e eleitores no último final de semana, tomei a decisão de abrir mão da aposentadoria como senador, chamada aposentadoria especial. Só para esclarecer que ela não tem nada de especial, criou esse título há muitos anos atrás, quando os senadores completavam 8 anos de mandato e já se aposentavam com valor integral. Isso não existe há muitos anos. Aqui nós pagamos 11% em cima do salário, dando quase R$4.000 por mês, e para aposentar somente depois de 35 anos de contribuição. Então não existe esse cenário que era apenas 8 anos para se aposentar no valor integral. A aposentadoria, ela não também tira dos brasileiros, aqueles daqui do Congresso que ainda continuam com essa aposentadoria, ela não tira do valor dos brasileiros. É como se fosse uma aposentadoria, uma previdência privada. A própria casa tem os seus recursos e é desses recursos que eles pagam os que estão aposentados. Mas, enfim, era só para esclarecer, porque essa questão da aposentadoria especial, ela é mais um folclore que circula pelo país. Mas, de qualquer forma, eu já protocolei meu pedido de cancelamento dessa aposentadoria e volto, como sempre fui durante toda a minha carreira, para o plano do INSS. Bom, outro assunto, falando em aposentadoria, em reforma da Previdência, muitos policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, guardas municipais, estão muito preocupados porque as categorias não entraram no plano de aposentadoria conforme está entrando os militares das Forças Armadas e as polícias militares. Assim que o projeto chegar no Senado, nós vamos trabalhar para que seja incluído, vamos ver quem vai ser o relator para que ele possa incluir nas mesmas condições, porque são trabalhos idênticos, tanto que são relacionados dentro da mesma categoria, dentro do Estatuto, dentro de todas as regras sobre segurança pública, dentro de todas as normas quando a gente fala da segurança pública. Então entra Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, enfim. Nós temos que manter, então, nós sabemos que com 65 anos não tem condições de um policial ainda estar exercendo a função com efetividade por conta da especialidade da função, né? Não dá para correr atrás de um criminoso, não dá para transpor obstáculos, não dá para ter uma habilidade nos tiros quando você chega a essa idade. Então nós temos que trabalhar nas mesmas condições que estão sendo dadas aí para os militares, né? Que, por sinal, muito justo. Concordo plenamente
com a proposta apresentada da Previdência para os policiais militares e os das Forças Armadas. Bom, então só para recapitular, como nós estamos, vamos seguir o que está escrito na Constituição e colocar todos juntos na reforma da Previdência. É uma carreira que entra e não sabe se termina, cada dia que sai para o trabalho não sabe se volta. São condições diferentes, não tem hora extra, a não ser quando finaliza a operação, então pode ser uma operação fora do expediente normal, pode durar 1 hora, como pode durar 24 horas, ou pode durar várias horas, como já aconteceu em situações com reféns, que o policial ele acaba ficando até dias envolvido com a operação e não tem direito aí de recorrer à hora extra. Então, por conta dessas particularidades, tem o meu apoio e nós vamos trabalhar para que o Senado inclui esses profissionais nas mesmas condições dos militares, das Forças Armadas e dos policiais militares. Bom, decreto das armas passou pelo Senado, nós tivemos uma derrota, mas nós temos que puxar o freio de mão, acalmar os ânimos. As redes sociais estão muito acaloradas, com muitas ofensas, com muitas ameaças aos senadores aqui da casa, aos amigos daqui. Eu acho que o caminho não é esse, nós temos que ter o equilíbrio, até para mostrar que aquelas pessoas que desejam ter a posse e o porte são equilibradas emocionalmente, para então exigir e ter o direito de ter seu porte e sua posse. Está indo para a Câmara dos Deputados, então não se desesperem, tem oportunidade ainda de lá ser votado favorável, mas também tem outros caminhos que nós estamos criando aqui, com projeto de lei, enfim, outros caminhos para que isso se torne possível no Brasil. Então, peço para que todos os brasileiros tenham tranquilidade, evitem de ameaçar os senadores que foram contra. Uma coisa que eu tenho aprendido aqui e tem me servido bastante, porque no mundo lá fora nós convivemos só com aquelas pessoas que concordam com a gente, né? Aquelas pessoas que compactuam com os mesmos tipos de pensamento, com os mesmos gostos, convivem nos mesmos locais. E aqui não. Aqui todo mundo sabe que eu nunca fui político, chegando agora, tem 4 meses de mandato, e estou aprendendo a lidar e ter amigos que pensam totalmente diferente de mim. Não é fácil, inicialmente a gente sente que é algo pessoal, como se não quisesse fazer por alguma questão pessoal, mas não. Da mesma forma como a gente se discorda na votação, um vota sim, o outro vota não, a gente discute, um tentando convencer o outro, mas a gente se respeita e tem um entendimento muito passível aqui. E eu queria que isso também se transcendesse, fosse para o lado de fora, que vocês pudessem conviver com pessoas que pensam diferente da gente, com pessoas que pensam diferente, e assim a gente parar com essa divisão que está acontecendo no país, né? Uma divisão já relacionada à da direita, da esquerda, e o país se enfraquece com isso. Nós não podemos pensar em permanecer dividido se a gente quer um país melhor, se a gente quer um futuro melhor para as próximas gerações. Então, vamos puxar esse freio de mão, vamos ser mais estratégicos, mais racionais e tirar a nossa emoção. Nós somos um país latino. O país latino é sempre muito passional, é tudo com muita emoção para cima de qualquer assunto. Nós temos aí divisões entre famílias por conta disso, temos divisões de amizade por conta disso, problemas de relacionamento em trabalho, relacionamento familiar. Então eu peço para que todo mundo se calma, puxe o freio de mão, temos outros caminhos para poder trilhar, para que a gente consiga atingir esse objetivo. E eu peço encarecidamente que vocês que são a favor, assim como eu sou a favor da posse e do porte, vou continuar lutando para isso, para que o brasileiro possa ter a condição de se proteger, proteger a família e proteger até aqueles que são contra. Mas vamos tratá-los e vamos ser cidadãos equilibrados, até estratégicos, mas que a gente não entre em confronto. Vamos evitar esse confronto, essas ofensas, porque aí vocês estão dando até mais argumentos para que os outros que não concordam com o armamento, que eles permaneçam com esse pensamento, porque eles estão sendo atacados de forma irracional. Então eu peço aí para todos os brasileiros poderem ter aí um pouco de equilíbrio, para que a gente possa, de forma
calma, estratégica, conseguir que isso fique, esse decreto permaneça. Ele está em validade, então não tem por que esse desespero. Agradeço todos os apoios que eu estou tendo nas redes sociais, os elogios, as pessoas agradecendo o meu empenho, mas, como eu sempre falo, eu estou aqui representando a sociedade brasileira, em especial aos capixabas. Os capixabas que me deram a honra de estar aqui, representando eles, então eu estou aqui fazendo a missão que foi me dada e não estou aqui colocando as minhas ideologias ou fazendo o que eu quero. Eu estou fazendo, como o meu mandato é um mandato participativo, eu tenho colocado sempre alguns questionamentos para os capixabas, para que eles possam me ajudar nesse mandato. Então, aos capixabas, muito obrigado pela honra que vocês me deram de colocar aqui e continuarei honrando essa função tão importante que vocês me concederam e espero até a conclusão, em 8 anos, agradá-los. Bom, nós vamos ter, essa semana eu estou apresentando o projeto anticrime, ele já está pronto, a relatoria já está pronta, mas eu achei que seria muito prudente fazer uma reunião na quarta-feira, onde eu vou estar reunindo com outros senadores, inclusive os senadores que são oposição, para que a gente possa junto apresentar o relatório como ficou, receber algumas considerações, algumas alterações, caso seja necessário, até da oposição, mas que seja um relatório, quer dizer, o pacote anticrime, um projeto de todos os brasileiros. Algumas alterações foram colocadas com muita prudência, com muita cautela. É claro que não foi feita só por mim, nós montamos uma equipe grande de juristas, as pessoas mais preparadas no país para lidar com isso. Caminhamos durante quase 2 meses, recebendo várias pessoas, várias entidades, vários grupos, sugerindo, opinando, pessoas que trabalham com isso, lidam com isso, e colocamos todas as alterações, todas as sugestões dentro desse pacote anticrime. Ele é de fundamental importância, assim como a reforma da Previdência, para que a gente possa também ter um país seguro, né? Para que a gente possa ter e ver dentro dos presídios não apenas os pobres e os traficantes, mas começar a ver, dividindo as mesmas celas, os corruptos. E esse é um sonho que eu tenho e eu tenho certeza que é um sonho que todos os brasileiros têm. E, com certeza, o desejo de todos que estão aqui no Senado representando os seus estados. Então, também para o pacote anticrime, eu peço que meus amigos senadores possam, na quarta-feira, estarem juntos para que a gente possa discutir das últimas sugestões. Eu espero que esse pacote seja um pacote, que a relatoria seja uma relatoria de todos do Senado, mas não apenas do senador Marcos Duval. É um projeto importante, um projeto para a mudança da trajetória do país. Eu quero que todos os meus parceiros aqui do Senado estejam junto comigo nisso. Como eu disse antes, como eu falo parceiros, está sendo essa uma experiência incrível e de conviver com pessoas que pensam totalmente diferente, de a gente estar sempre junto, convivendo junto, sentando próximo, discutindo ideias, pessoas que após votar um não, enquanto você queria que ele votasse sim, se levanta, abraça, pede desculpas, mas respeitando a posição deles, e essa experiência que eu queria passar para vocês. Antigamente eu até criticava porque eu via alguns embates aqui no Congresso e não entendi porque logo após eles se abraçavam. E eu falava, poxa, que incoerência, estão se discutindo, estão brigando e logo em seguida estão ali se abraçando. E agora eu consigo entender, porque a gente convive com pessoas totalmente diferentes do nosso meio, totalmente diferentes das nossas bolhas, das nossas crenças e a gente se respeita aqui. Uma coisa é dentro do plenário, onde há esse debate, há esse confronto em cima de cada uma das suas ideias, representando cada um seu estado, mas logo após há esse entendimento, essa relação, e precisa manter aqui dentro, que a gente possa aqui dentro ser o exemplo para todo o país. O país hoje está dividido, as pessoas estão se ofendendo nas redes sociais, estão ameaçando os outros senadores, mas que a gente possa ser um exemplo aqui dentro dessa casa de pensamentos diferentes, de ideologias diferentes, de estados diferentes, mas todo mundo
primando pela democracia e pela união, e que esse exemplo de dentro da casa possa ser aí expandida, espalhada por todo o Brasil. Agradeço a todos, desejo aos que estão de férias nesse feriado que continuem descansando, nós aqui continuaremos trabalhando e dando honra a cada voto de vocês. Muito obrigado, e o meu gabinete está à disposição, podem entrar em contato, podem fazer contato via e-mail, via WhatsApp, como todo mundo já tem, entrar também na transparência, verificar, ser um fiscal do nosso trabalho. Alguns erros a gente acaba cometendo, principalmente os que estão chegando agora, para entender como é que funciona todo esse sistema. A gente comete alguns erros, caso eu tenha cometido alguns erros, eu peço desculpa, peço perdão para os brasileiros e para os capixabas, mas a gente aqui está errando pela insistência de acertar, pela insistência de criar um novo caminho, uma nova forma, e quando a gente segue um novo caminho, uma nova forma, algumas vezes a gente acaba seguindo caminhos que não foram trilhados e a gente acaba caindo em alguns obstáculos. Mas com a certeza de que estamos abrindo aí uma trincheira para que outros que caminham por esse mesmo caminho não tenham as mesmas dificuldades. Um grande abraço para todos e um bom final de semana. Bem, parabenizo Vossa Excelência, e não havendo mais oradores inscritos, eu declaro encerrada a sessão.